Grande Prêmio da Emília-Romanha, mais conhecido como Imola, San Marino, Bolonha, sei lá. Depois de uma semaninha de folga, a Fórmula 1 volta com novidade no grid, e sinceramente uma novidade que todo mundo já meio que esperava. Franco Colapinto assume o lugar de Jack Durham na Alpine e vamos ver até quando que ele vai durar lá. Pelo que parece, deram só 5 corridas pra ele também, e se por acaso não der certo, Paul Aaron já tá lá na reserva esfregando as mãos. Bom, sem enrolar muito, vamos falar de tudo que aconteceu no final de semana. Isso, Carol, dança pra gente, Carol. No TL1, o mais rápido foi o Piastri com 1:16.545, seguido de Norris e depois o Sainz. Esse treino aí terminou com o Bortoleto no finalzinho da sessão batendo na última curva. Pelo menos não aconteceu nada demais com o carro, foi apenas uma batida de leve e acabou estragando a asa dianteira. Apesar dessa batida, terminou em nono e o Hülkenberg terminou em 10º. Bom treino para Sauber. Leclerc, como se já não bastasse esse carro ruim da Ferrari, ainda teve o problema com o capacete, cara. Moleque, é cada uma que acontece com o Leclerc que dá até pena do cara. Franz Herrmann, quer dizer, Verstappen também foi outro que teve alguns problemas com o carro, e é isso aí. No treino livre 2, o melhor tempo de novo foi do Piastri, e de novo o Norris em segundo e em terceiro, surpreendente Gasly. Franco Colapinto que atrapalhou a volta de Deus e o mundo nesse treino, e o Paul Aaron já tá aí, filhão, tá de olho. Finalzinho do treino, e dessa vez quem errou foi o Hadjar. Ele até conseguiu voltar pra pista, mas acabou ficando parado esperando o pessoal passar, e acabou atolando as duas rodas traseiras na brita e teve que sair do carro. No treino livre 3, finalmente Lando Norris fez o melhor tempo, superando Oscar Piastri, e em terceiro ficou o Franz Herrmann, quer dizer, o Verstappen. Se no segundo treino livre, o Hadjar rodou e bateu, nesse treino quem rodou foi o Lawson. Pelo menos ele não bateu o carro no muro. De resto, teve um piloto ou outro errando uma freada, indo na brita, atrapalhando a volta do outro coleguinha, padrão. E é nesse ritmo, com a McLaren liderando todos os treinos, que vamos falar da classificação. E cara, aconteceram algumas coisas nessa classificação. No Q1, lá para os 13 minutos de sessão, alguns pilotos já tinham feito sua volta, marcado seu tempo, e então a transmissão corta e aparece isso aí, ó. Oh meu Deus. E só depois que deu pra ver o quão forte foi a batida do Tsunoda. Obviamente causou uma bandeira vermelha e o Tsunoda pelo menos saiu bem do carro. Seguindo em frente, depois dessa porrada do Tsunoda, mais pro final do Q1, o Colapinto também deu uma porrada no muro, bandeira vermelha de novo foi acionada e acabou o Q1. Fica tranquilo que mais pro final do vídeo eu vou comentar sobre tudo isso daí. Por enquanto vamos seguir em frente. Os eliminados do Q1 foram Tsunoda em 20º, obviamente, seguido de Berman, Ocon, Hülkenberg e Lawson. Antes de ir pro Q2, a FIA ficou numa indecisão para decidir se era o Berman ou o Bortoleto que ia passar pro Q2. Mas por que isso aconteceu? Basicamente o Berman, que estava em 19º, fechou a segunda volta dele e subiu para a 10ª colocação. Porém, segundo a FIA, o tempo do Berman foi marcado depois que a bandeira vermelha já havia sido acionada. Logo, a volta dele teria de ser deletada. E foi o que aconteceu. O Bortoleto acabou ficando com o 15º tempo e passou pro Q2. Agora, finalmente, falando do Q2, os eliminados foram o Colapinto em 15º, que nem fez volta, porque ele explodiu o carro no muro. Bortoleto em 14º. Antonelli? Hamilton? Leclerc? Pra decepção de toda a Itália, como se não bastasse as duas Ferrari nem passarem pro Q3, ainda de quebra o Antonelli também já caiu no Q2. Por incrível que pareça, as duas Aston Martin e as duas Williams passaram pro Q3, e isso é algo realmente impressionante, levando em conta que era a Williams há uns anos atrás e a Aston Martin o que vem sendo nessa temporada. No final, Piastri e Verstappen disputaram pela pole e o Piastri acabou levando a melhor. Em terceiro ficou Russell, como sempre, Norris em quarto, logo em sequência Alonso, Sainz, Albon, Stroll, Hadjar e Gasly. E o grid final para a corrida acabou ficando assim. Largada do GP de Imola, e por incrível que pareça, o Verstappen não largou bem. E o Piastri também não teve a melhor largada do mundo. Quem de verdade teve uma boa largada foi o Russell, só que o problema é que o Russell ficou travado, porque na frente dele tava o Piastri, do lado dele tava o Franz Herrmann, quer dizer, o Verstappen. Ou seja, ele não tinha muito para onde ir e acabou tendo que ficar por ali mesmo. O Piastri, protegendo uma possível passagem do Russell pelo lado de dentro, acabou deixando o lado de fora todo aberto, e o Verstappen, que já é maluco das ideias, viu uma brecha e ó, passei! Volta 3 e o Gasly disputando posição com o Leclerc, errou, foi parar na brita e perdeu algumas posições. Norris, que pra variar fez uma classificação meia bomba, ficou atrás do Russell algumas voltas, mas fez a ultrapassagem na volta 11. A corrida foi seguindo naquele ritmo gostoso de Imola, zero emoção, corrida chata, mas a Haas do Ocon, em nome do entretenimento, fez a boa e parou de funcionar.
funcionar. Então a FIA colocou o Virtual Safety Car e o que eu achei mais engraçado nesse momento foi que o Norris, uma volta antes, parou para trocar pneu e é incrível como que o Norris é azarado, cara. E para variar, o Verstappen, como sempre, com a bunda virada pra lua. Enfim, uma porrada de piloto foi pro box trocar de pneu, mas calma lá que tem mais. Porque na volta 46, o Antonelli também parou na pista e o mais engraçado de tudo é que foi exatamente no mesmo ponto que o Ocon parou. Então a FIA vai chamar o Virtual Safety Car de novo. Ai, a FIA e suas manias de querer manipular o resultado da corrida. Vamos fazer de conta que a FIA não fez nada para poder juntar todo o grid de novo para tentar trazer mais emoção pra corrida. Bom, o pessoal da pista demorou uma eternidade para tirar o carro do Antonelli. É sério, mano, os caras estavam com tanta vontade que dá até raiva, mano. Depois que a corrida voltou, o Norris passou o Piastri e a disputa mais interessante que teve foi do Albon e do Leclerc, onde o Leclerc jogou a família inteira do Albon na brita, e depois a Ferrari pediu para ele devolver a posição porque provavelmente ele ia tomar uma punição de 5, 10 segundos. Bom, o Verstappen liderou a corrida toda e venceu a segunda do ano. Norris ficou em segundo e o Piastri em terceiro, e o top 10 da corrida acabou ficando assim. Bom, eu vou fazer a análise final agora e falar dos principais destaques, tanto positivo, tanto negativo. Agora eu vou chamar a Carol pra dançar comigo na pista. Só que eu não vou tocar nela, hein? O primeiro positivo, obviamente, é o Verstappen, novamente vencendo, e vai fazer mais ou menos isso aí até o final da temporada. Inclusive, não se surpreendam se ele vencer em Mônaco também. Essas pistas mais travadas do calendário, onde o Verstappen pode segurar as McLaren, é exatamente aí que ele vai se aproveitar para tentar vencer. E nessa brincadeira aí, o cara já tá colado no Norris de novo. Dependendo do que acontecer em Mônaco, ele pode até sair líder do campeonato, apesar de ser bem difícil. Mas nunca duvidem de Franz Herrmann. Hamilton fez talvez a sua melhor corrida até agora na Ferrari, terminou em quarto na frente do Leclerc. Depois de fazer uma classificação no mínimo decepcionante, pelo menos se recuperou na corrida. Fez uma estratégia diferente, largou com pneu duro, o que ao longo da corrida se mostrou ser a estratégia certa. Espero que daqui pra frente ele volte a fazer boas corridas como essa, apesar de eu achar que a Ferrari não vai conseguir muita coisa esse ano. Albon vai ser o último destaque positivo, novamente o cara fazendo mágica, e não se engane com o Leclerc deixando ele passar no final. O Albon visivelmente tinha mais ritmo e convenhamos que aquela fechada que ele tomou foi o Leclerc no modo Russell, passa pela brita, desgraçado. No final o que importa são os 40 pontinhos na conta do pai. Tsunoda vai ser o primeiro destaque negativo, apesar dele ter salvado um ponto na corrida. Aquela batida eu não vou salvar não, filho. A Red Bull trocou de piloto e o problema se mantém inalterado, porque como eu já disse no outro vídeo, o problema é o carro, mas isso aí também não é desculpa pra fazer isso, né? Então não se surpreenda se no meio do ano ou no final da temporada a Red Bull inventar de trocar de novo de piloto, porque novamente o Radiat terminou na frente do Tsunoda. E, infelizmente eu acho que o Tsunoda vai ser só mais um nesse triturador chamado Red Bull. Bom, vamos ver se pelo menos eles vão cumprir o que disseram e deixar ele até o final do ano. E falando em troca de piloto, olha só, o Colapinto também bateu, bicho. No vídeo que eu fiz falando sobre o retorno do Briatore e do Colapinto, teve um comentário interessante do Place Work, dizendo que esse rodízio de piloto aí vai fazer com que todos fiquem enferrujados, e é basicamente isso. O piloto simplesmente não tem tempo hábil pra absolutamente nada. Como que você quer que um piloto novato, sem experiência na Fórmula 1, ande de igual ou próximo ao Gasly, que já tá na Fórmula 1 desde 2017? Gasly, que inclusive também foi vítima desse imediatismo da Fórmula 1, e a gente sabe que o Gasly é um ótimo piloto. Mas analisando o piloto, Franco Colapinto foi o maior derrotado desse final de semana. Não só pela batida na classificação, mas por todas as atrapalhadas que ele fez nos treinos. E pela corrida ruim que fez no domingo também. E sinceramente, eu acho que o Colapinto é só mais um piloto novo, inexperiente. A tendência é que as batidas vão diminuir conforme ele for correndo, mas aí o cara precisa ter tempo também, né, Briatore? Bom, esse foi o vídeo. A Fórmula 1 volta semana que vem lá em Mônaco e eu estou extremamente ansioso para acompanhar. Aí de 500 no caso. No final, Mônaco é sempre a mesma porcaria. Vai ser mais uma corrida chata aí. Oh, meu Deus. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta algo que com certeza eu vou estar lendo. Até o próximo vídeo e